agora, pessoal, mais um dos métodos aí que a gente pode utilizar na análise de circuitos. As leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff de tensão e leis de Kirchhoff das correntes, tá? A gente pode abreviar aqui, tá? Às vezes aparece bastante nos livros, né? Leis de Kirchhoff das correntes, das tensões e leis de Kirchhoff das correntes. Se vocês verem essa sigla, vocês já sabem que está aqui falando das leis de Kirchhoff. O que dizia, então, essa lei de Kirchhoff das tensões? Ela diz que a soma das tensões em uma malha é sempre zero. Então, se eu somar todas as tensões em uma malha, ela vai ser igual a zero. Aqui a gente precisa, né, utilizar a lei de Ohm para fazer a análise. Mesma coisa aqui, tá? O que diz a lei de Kirchhoff das correntes? Ela diz que a soma das correntes em um nó é igual a zero. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer um exemplo. Eu tô meio engasgada na garganta. Mas tá. Pessoal, então vamos fazer um exemplinho aqui. Determinar as correntes de malhas, considerando, né? Aqui eu dei os valores das resistências, o valor da capacitância e o valor da tensão aqui da fonte. Então, nesse meu circuito eu tenho, ó, uma resistência R1, um capacitor aqui em paralelo com o resistor R2. Tudo isso, né, sendo alimentado por uma fonte V de T, que tem o quê, pessoal? 10 vezes raiz de 2 de valor de pico, e aqui frequência angular de 4.000 radianos por segundo. Beleza? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é transformar para fasor, tá? Então, aqui, vou transformar. Aqui eu botei a nomenclatura aqui RMS, a gente não vai colocar, tá? Não precisa, mas só para reforçar que aqui é o valor RMS que a gente calcula, tá? O valor da amplitude aqui do nosso fasor. Então, aqui, pessoal, pego o valor de pico, divido por raiz de 2, a gente aprendeu, né? A gente deduziu que para formas de ondas senoidais puras aqui, a gente... Senoidais, desculpa, né? Pode ter um ângulo também, né? Mas o valor de pico e o valor RMS, elas estão relacionadas por raiz de 2, certo? Então, V de pico igual a raiz de 2 VRMS. RMS. Ok? Então, aqui, nosso fasor de tensão V, vejamos aqui, que tá aqui, ó, no meu desenho, é 10 com ângulo zero, porque aqui eu não tenho nenhuma defasagem, ok? Isso aqui eu queria também definir, eu vi algumas respostas da tarefa 1, e eu queria padronizar, tá? Sempre nossos cálculos. Porque talvez eu tenha confundido vocês quando eu fiz aquele exemplo no slide 1, né, da nossa aula 1. Inclusive, eu já até modifiquei. Mas a nossa definição de fasor é sempre, pessoal, com relação a seno, ok? Então, deixa eu pagar aqui. Então, ó, V de T igual um valor de pico aqui, né, nossa amplitude, seno de ômega T, mais um ângulo. Esse ângulo aqui pode ser zero, ou pode ser um outro valor, ok? Um φ aqui. Então, para a gente transformar para fasor, isso vai ser o quê, pessoal? Aqui, o valor RMS, então, essa amplitude aqui, se for 10, é 10 sobre raiz de 2. Se for 1.000, é 1.000 sobre raiz de 2. Se for 10 raiz de 2, é 10 raiz de 2 dividido por raiz de 2, que dá 10, ok? Isso aqui com ângulo φ, beleza? Então, se a gente vê um fasor nesse formato aqui, sem vocês terem conhecimento, né? Se é um seno ou se é um cosseno, vocês vão sempre assumir que é seno, ok? Sempre assumir que é seno. E a gente sempre vai transformar para fasor a forma de onda seno. Então, se tiver um cosseno, transforma para seno, né? Faz a defasagem de 90 graus e aí passa para fasor, ok? Combinado?
Então tá. Então passamos aqui para fasor, mas ainda falta passar mais coisa, né? Os resistores eu não cheguei a escrever aqui, mas a gente sabe que a resistência a gente simplesmente transforma direto, né? Vai ficar ZR1 e ZR2, 50 ohms e 150 ohms. Mas o capacitor, não. O capacitor eu preciso calcular a impedância do capacitor. Que a impedância do capacitor era, deixa eu apagar tudo ali para ficar melhor. A impedância do capacitor era o quê? 1 sobre J ômega C, beleza? Que a gente podia escrever como menos J ômega C. Ou então, se eu quisesse calcular o XC, né? Também posso, né? Às vezes, nos exemplos dos livros, eles trazem isso. O XC é 1 sobre ômega C. Então, o ZC, tá parecendo um L aqui, mas é o ZC. O ZC pode ser menos JXC. Ok? Exatamente a mesma coisa. Tanto faz se vocês calculam o XC antes, aqui é sempre em ohms, tá? Lembre-se sempre de colocar unidade. Se vocês calcularem, tá, pessoal? Mesmo os passos intermediários, vão colocando, tá? Não precisa ali na análise de malhas, nas análises, ir colocando cada vez a unidade, claro que não. Mas assim, se vocês botam um resultado, unidade, tá, pessoal? Eu sou bem rígida com isso, porque a gente não pode ficar fazendo cálculos aí sem unidades. Pega uma pessoa que não entende, né, que não é da nossa área, vai olhar o negócio ali, é o quê? Resistência, impedância, tensão, é corrente. Então, assim, a gente tem que ser bem rigoroso nessa nomenclatura, tá? Então, beleza. Então, aqui, como eu falei para vocês, e escrevi aqui em cima, 1 sobre J ômega C. Beleza? Só que, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui tem um menuzinho, né? Porque é, ó, 1 micro. Botou um menuzinho ali no escrito, tá? Deixa eu ver se vai mudar aqui. 4. Não, eu só esqueci de botar o menos 6 aqui, mas dá, multiplicando aqui, né, gente, invertendo, vai dar 250 mesmo. Então tá correto, tá, pessoal? Só faltou um menuzinho ali, depois no slide eu vou colocar. Então, calculado tudo em fasor, ok? ZR1 e ZR2 a gente tem direto, são as próprias resistências. CC a gente calculou e a tensão calculou. Se tivesse mais coisa ainda, então, se tivesse corrente, também tem que calcular tudo, tá? Transformar tudo. Aí, beleza, vamos fazer então a lei de Kirchhoff das tensões, né? Ou seja, a análise de malhas, que para a gente resolver. Ele quer as correntes. Então, pessoal, a gente, em geral, sempre vai utilizar malhas, análise de malhas, para quando a gente quiser calcular as correntes, tá? Depois a gente vai ver ali a análise de nós. Em geral, a gente utiliza mais facilmente para calcular as tensões nos nós. Então, vamos lá, calcular as correntes de 1 e 2 aqui, né? Nesse exemplo aqui só tem 2 malhas, então tenho 2 correntes de malhas. Vamos analisar malha por malha. Aqui vocês vão me dizer se vocês fizeram essa análise como eu estou fazendo aqui em circuitos 1 ou se vocês fizeram o contrário. O pessoal do semestre passado via o contrário, então talvez vocês também. Olha só. Aqui, se a gente vai começar a percorrer a malha 1, tá? Então, ó, menos V, mais a tensão em cima da resistência R1, ou ZR1. Então, é mais ou menos essa tensão aqui, VZR1. R1, ok? Que é o quê? A impedância vezes a corrente. Já coloquei ali direto, tá, pessoal? Vocês podem colocar direto. E agora, vamos fechar essa malha aqui. A gente está analisando a malha 1, tá? Então, tem que passar pela impedância capacitiva aqui. Nesse sentido. Então, é o quê? A impedância, o valor da impedância, vezes a corrente que passa aqui. Mas aqui, pessoal, nesse capacitor passa uma corrente 1 e também passa aqui uma corrente 2, certo? Porém, deixa eu apagar aqui. A corrente I1 está entrando aqui no capacitor, ok?
E a corrente I2 está percorrendo o capacitor nesse sentido. Como a gente está analisando aqui a corrente I1, ok? A gente vai utilizar como referência esse sentido aqui, beleza? Como positivo. Então, ó, a corrente que passa no capacitor é o quê? I1 menos I2, ok? E multiplica. Vocês fizeram assim ou fizeram ao contrário? Ao contrário, que eu diga é mais V menos R1 I1, ZC que multiplica menos I1 mais I2, isso, né? E fecha. Vocês faziam isso? Deixa eu ver aqui quem falou. É fazer o contrário, tá? Teve um outro exemplo ali na frente que eu fiz ao contrário. Mas tanto faz, né, pessoal? Vocês sabem que dá a mesma coisa, né? Olha só, se eu multiplicar tudo aqui por menos 1, multiplicar tudo por menos 1, o que vai acontecer? V mais V menos R1 e 1 menos ZC aqui e 1 menos I2, né? Isso aqui que vocês faziam, né? Igual a zero. Reparem, se eu multiplicar tudo por menos 1, não altera a minha igualdade. Okay? Então, tanto faz. Vocês podem fazer do jeito que vocês estão mais acostumados, tá? Independente se eu fizer no exemplo de um jeito ou de outro. Eu vou tentar trazer as duas formas, tá? As duas são verdadeiras, ok? Então, quando vocês percorrem a malha assim, vocês sempre pegam o sinal de saída, né? Então, aqui, ó, é mais V menos R1. Aqui, nesse caso aqui, é a tensão em cima do capacitor, nesse sentido aqui, né? Então, é menos ZC que multiplica. Aí eu tenho que levar o sentido, né? I1 menos I2. Continua igual, tá? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Por mais que seja ao contrário aqui, é a mesma coisa, tá? Então, vou apagar aqui, que aqui vai vir mais uma linha. Então, tá. O que eu faço agora, pessoal? Eu tenho duas malhas, então eu tenho duas incógnitas para achar. Quais são? I1 e I2, ok? Então, vou colocar, já vou reorganizar. Cada vez eu sempre organizando, tá? Tentando deixar o mais organizado possível para a gente diminuir, né, a possibilidade da gente fazer uns errinhos de conta, tá? Então, ó, botei tudo em função de 1 aqui, então ficou o quê? Ó, o ZR1 que já estava aqui, mais o ZC que está aqui nessa segunda passada. Menos, né? Fiz a distributiva aqui, ZC e 2. Tudo isso igual a V, porque eu passei o V para o outro lado, né? Ou somei dos dois lados mais V, tá? E a malha 2? A malha 2, pessoal, aí vocês escolham, né? Quer começar pelo ZC, quer começar pelo ZR2, tanto faz. Então, aqui, ó, ZR2 e 2 mais ZC. Agora, pessoal, a gente está analisando no sentido que está marcado ali o I2, né? Então, aqui está entrando I2 e aqui, do outro lado, né? O I1 está dessa forma aqui, beleza? A gente sempre bota o sentido de 1 e 2 e não mexe mais, tá? E aí, para analisar, não posso, na malha 1, escolher um sentido da corrente, na malha 2, escolher um outro sentido para a corrente. Não vai dar certo, tá, pessoal? Então, mantenha os sentidos que vocês adotaram lá no começo. Aí, beleza. Então, vai ser ZC que multiplica I2 menos I1, ok? Ou, se eu percorrer ao contrário, né? Menos ZR2 I2 menos ZC que multiplica I2 menos I1 igual a zero. Também aqui da mesma forma eu ajeito, tá, pessoal? Bota tudo em função de 1, tudo em função de 2 e monto o meu sisteminha. Então, meu sisteminha tem, como eu comentei aqui para vocês, duas incógnitas e eu tenho duas equações, consigo resolver, ok? Vocês podem colocar isso aqui na calculadora para conferir, ok? Mas eu quero que pelo menos nessa primeira prova vocês façam os cálculos, tá? Eu quero que vocês saibam resolver sisteminha linear. Se vão ser duas equações, três equações no máximo, não vai ser um sistema linear gigantesco, vocês vão conseguir fazer tudo na mão, tá? Então, aqui, vamos dar uma olhada.
só passei aqui para outra página, tá? As mesmas equações que a gente fez antes, agora eu coloquei os valores que eu já tinha mencionado aqui, tá? ZR1, ZR2 estão aqui, 50 e 150. O ZC a gente já tinha calculado menos J 250. E o V era 10 com ângulo zero, beleza? Então, substituir tudo aqui. Aqui eu posso colocar 10 com ângulo zero também para ser bem rigorosa, tá? Depois eu ajeito. Mas é 10, né? A gente sabe que é 10, 10 com ângulo zero. Às vezes facilita ali para usar na calculadora também. Mas o que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso isolar, então, né? Se eu tenho I1 e I2, eu vou fazer o quê? Vou isolar, por exemplo, I1 e substituir na equação de cima, ou eu posso, se eu quiser, isolar I2, substituir na equação de baixo, ou ao contrário, tanto faz, o que vocês preferirem, tá? Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu isolei o I1 aqui dessa segunda equação. Aí, beleza, o que eu fiz? Olha, passou esse termo aqui para o outro lado da igualdade, né? Com sinal negativo. E dividiu por J 250, tá aqui. Beleza? Não esqueçam que o I2 está aqui, ó. O I2 está aqui, beleza? O I2 acompanha. E o I2 multiplica toda essa impedância aqui, que vale menos 150 mais J 250. Aí sim, aqui eu coloco na calculadora, pessoal. Se quiser, dá para multiplicar pelo conjugado também, mas aqui não é necessário, né? Que a gente coloca na calculadora e acha aqui a I1 em função de I2. Se quiser fazer na mão também pode, tá, pessoal? Mas aí começa a ficar um tempo bastante grande para resolver, né? Aí, beleza, peguei o I1 e vou substituir nessa equação aqui de cima. Faltou aqui 10 com ângulo zero. Ok? Então tá, substituindo, ó, o 50 menos J 250 já estava. O I1 é aquilo ali que a gente acabou de achar. Ok? Isso aqui tudo. Mais J 250 já estava ali. Igual a 10 com ângulo zero. Quero que vocês coloquem para vocês não... Às vezes pode ser um ângulo diferente de zero, né, pessoal? Então, sempre coloco, mas se for zero, também coloco. E aqui, como eu fui copiando as equações, ficou faltando em todas, né? Mas aqui, 10 com ângulo zero também. Ok, então aqui o que eu fiz, pessoal? Fiz a multiplicação, né? Então, deixa eu apagar todas as... Não. Deixa eu apagar só esse aqui que tá atrapalhando. Aqui, então, ó, fiz a multiplicação. Beleza? Aqui pode usar distributiva, fazer distributiva, soma tudo que não tem J, ou seja, tudo que é real, com tudo que é imaginário, ok? E deixa assim, real e imaginário, que multiplica em 2, e ainda dá para somar com esse J 250, né? Então tá ali, do outro lado. Eu deixei tudo aqui escrito, pessoal, para vocês depois irem, se quiserem refazer e ir olhando, tá? Pode fazer no slide. Então tá, juntei aqui, né? Então 200 menos J 220 mais J 250. Então somos os J's aqui. O I2 está em evidência com tudo. 10 com ângulo zero ali. Coloco lá na calculadora, né, pessoal? Agora eu coloco lá na calculadora 10 com ângulo zero dividido por 200 mais J 30. Isso vai me dar 49,45 miliamperes, né? Com ângulo aqui de menos 8,531 graus. Tranquilo? Achei, então... Deixa eu voltar, qual que eu achei mesmo? Achei o I2. Então, achando o I2, eu volto lá para minha equação. Pode ser essa aqui, ou pode ser até essa aqui que a gente já diminuiu um pouquinho, né? E substituo o I2, que eu acabei de encontrar, nessa equação. Então, vai ficar 1 mais J 0,6, que multiplica 2.
que é o I2? O I2 é 49,45 vezes 10 menos 3, com ângulo de menos 8,531. Aqui fiz a multiplicação direta, deu 57,67 com ângulo 22,43 graus miliamperes. Certo? Então, achei I1 e I2, que eram as minhas correntes de malha.